Muito bom dia, comunidade. Muito bom dia, influentes do meu coração. São exatamente 7h23 no Brasil, porque aqui 2h23 da manhã. Por isso eu tô com essa cara de sono, né? But I am here because I have a meeting with you. Ia pedir ajuda ao Felipe, mas ele tá dormindo. Então não vou acordar pra isso. Enfim, ai, caraca, tô com a dor na coluna, galera, tá difícil, mas vamos lá, bora. Bom, começa digitando pra mim nessa semana, você que não tá acordado agora 2h22 da manhã, eu sou influente. Bora fazer a semana de lives bombar aqui, tá bom? Chama a galera de Massachusetts, chama a galera aqui da Califórnia que tá todo dormindo e daqui a pouco eu vou estar sendo expulso do hotel, não tem problema nenhum. O importante é a gente continuar fazendo nossas lives, não é não? Então escreve Sou Influente. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Começa por qual? Sempre a gente começa pela ruim, né? É sempre assim, pra depois ficar boa. Engraçado, né? Aqui tá uma primeira sacada que a gente pode analisar hoje. A gente sempre pede a ruim primeiro pra depois ficar boa. E se a gente morrer? E se a gente não der tempo da gente acessar a boa? Engraçado, né? Até que ponto na nossa vida a gente tá pedindo primeiro as coisas? Ei, faz silêncio aí, meu filho. Tô preparando minha live aqui. Tal de roncar e ficar falando. Sabe que eu tenho dificuldade de prestar atenção nas coisas. Enfim. Até que ponto, galera? Olha que legal, isso é interessante que eu vou falar agora pra vocês. Veja agora esse insight aqui. Até que ponto na nossa vida a gente tá escolhendo o que é ruim antes, na perspectiva de esperar algo bom. Ontem eu falei sobre algo que veio ao meu coração, que a gente está sempre focado em impactar o outro, a gente está sempre focado em tocar no outro, mas a gente se esquece de saber e de ter cuidado sobre quem está nos tocando. Duduzinha, 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 Duduzinha. Mamãe entrou. A gente está sempre preocupado na mensagem que a gente vai falar, na mensagem que a gente vai entregar para o outro e a mensagem que a gente está recebendo. A gente está sempre preocupado naquilo que a gente vai falar, mas estamos preocupados naquilo que nós estamos escutando? A gente está sempre pensando, primeiro me manda o ruim, depois veio o bom. Acabei de pensar isso aqui agora. Porque a gente merece primeiro o ruim, para depois acessar o bom? Não seria mais lógico a gente falar, me dá logo o bom? Porque o animado eu aguento mais a pressão do ruim? Será que a gente tem acreditado de fato que Deus tem o melhor para as nossas vidas? Que há um projeto na vida de cada um? Que a criatividade que há na gente é possível ser meio de transformação nas nossas vidas primeiro, para depois ser na do outro? Talvez o que vocês mais vão sentir nessa fase do Alex é que não é uma fase egoísta, mas é uma fase principalmente para que a gente entenda que a influência comece em nós. A primeira influência que tem que existir é aquela que é a auto-influência. Se a primeira
influência tem que existir auto-influência, por que não o primeiro resultado ser sentido por nós também? Não tem como a gente querer ajudar os outros, a gente querer levantar uma voz para tocar os outros, se a gente não estiver primeiro tocando em nós. Se a gente não estiver fazendo aquilo que realmente nos move. A influência, ela é consequência de uma comunicação autêntica, posicionada. A influência, ela é consequência de uma comunicação autêntica, que é a autenticidade. Dentro de autenticidade, dentro da comunicação autêntica, tem criatividade, tem persuasão, mas posicionada. Então, o que nós estamos fazendo aqui é apenas um dos itens daquilo que te leva a ser influente, que se chama criatividade. Muitas vezes, eu falei para uma galera aquilo que eu deveria estar falando para mim. Então a influência real começa na auto-influência. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que aquilo que, antes de impactar o outro, a gente precisa nos impactar. E aí eu falo para vocês, quem a gente tem deixado nos tocar? Quem a gente tem deixado nos impactar? Quais vozes têm entrado nos nossos ouvidos? Influente. A produção de conteúdo que eu tenho estimulado cada dia mais vocês aqui, ela tem que ser uma produção de conteúdo autêntico. A produção de conteúdo que eu tanto tenho falado aqui com vocês tem que ser uma produção de conteúdo consistente. E não há consistência sem haver o entendimento da tua missão e do teu propósito. E principalmente, sem haver o acreditar. E quando a gente fala em acreditar, a gente está falando em algo fundamental que se chama fé. Fé. Fé, segundo o conceito bíblico, é acreditar nas coisas que não se vê. Por isso que o primeiro ponto dessa notícia ruim que eu vou dar para vocês, que esta é a última semana da nossa série Criatividade. Sim, última semana da série, mas não é a última semana de lives. Notícia boa, porque a gente não para. Por que a gente não para? Porque a gente tem uma missão. E quem tem missão não tira férias. A missão não tira férias. A missão não tira férias. Então a gente vai permanecer aqui. Semana que vem é uma semana onde nós vamos ter influentes aqui, vocês que estão produzindo conteúdos, aqueles que eu estou vendo que estão produzindo conteúdo, participando das lives comigo, ao vivo. Por quê? Porque a melhor forma de mostrar que as pessoas são criativas é deixando que elas sejam criativas no ambiente da nossa comunidade. E se eu sou voz de uma comunidade, o ambiente é aqui. Fechou? Mas vamos lá então. Então, a última semana de criatividade do método do Julia Cameron, exposto no livro Caminho do Artista, que é um método que embasou as 58 lives até hoje. Essa é a 59ª live. O método ele termina a última semana com o tema fé. Por que fé, né? Por que fé? Deixa eu pegar minhas anotações aqui.
Gente, se a gente for voltar lá no início, vem comigo, manda aviãozinho para todo mundo, vamos lotar a live essa semana. Se a gente for voltar no início das nossas lives, do início lá do programa de criatividade, nós começamos falando que todos nós podemos ser criativos. Perceba que nada mais é do que um ato de fé. Por quê? Porque eu entendo que nós somos imagem e semelhança do Criador. Logo, se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós somos a criação em movimento. A gente pode criar. Poderia falar, a gente pode co-criar, né? E aí, tomar um Diet Coke. Falando pra vocês, não é café da manhã não, tá? Café da manhã é de vocês. Eu tô no café da madrugada. Eu tô na madrugada. Aquela hora que quem vai pra balada, né? No meu caso, que eu tava deitado, dormindo, quem vai pra balada leva consigo, sai da balada, vai comer um lanche. Então toma uma coca. Sou eu, tá? Então a fé, a gente começou falando de fé. Por que a gente começou falando de fé, galera? O que tem a ver com criatividade? É que você parou de pregar, você voltou a pregar? Não, nada a ver. É porque a criatividade é um ato contínuo de fé. O despertar criativo, ele começa com a consciência de que todos nós somos criativos. O despertar criativo, ele tem que partir da crença que você tem, que você carrega algo importante, uma habilidade, que você é único e que isso precisa ser exteriorizado. Então, como que a gente exterioriza e como a gente desperta isso? A gente desperta através das cartas matinais, você vai lembrar, e do encontro com o artista. Mas o que são as cartas matinais, galera? As cartas matinais nada mais são do que o relacionamento com o Criador. É impossível falar em criatividade sem falar em fé, sem falar em relacionamento contínuo com o Criador. E preste atenção, o meu Criador se chama Deus, personificado em Jesus Cristo. Mas o seu Criador, eu não estou aqui para falar de religião. Mas eu estou falando que tem que haver uma conexão com o Criador. No meu caso, eu entendo claramente que o Criador vive e habita em mim. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Logo, o que eu preciso me comunicar, o que eu preciso deixar nessas cartas matinais, primeiro, é aquilo que me impede de ter essa conexão genuína. Se vocês forem ver o programa Criatividade todinho, veio nessa toada. Deixa eu só desligar aqui. Tem um Instagram aqui no meu iPad que ele fica notificando. E aí tem que tirar essa notificação, senão ele não para. Deixa eu sair dele aqui, ó. Tá? Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Eu não sei ainda como sai, mas vou aprender aqui. Calma aí. Sair. Cadê? Configurações. Calma aí, gente. Calma. Tá fazendo sentido? Então vai mandando aviãozinho e escreve aí, tá fazendo sentido pra vocês. Pronto. Tô saindo? Saí. Beleza. Agora não vai mais. Então, o que a gente viu aqui, o que a gente tá vendo aqui é essa necessidade de você se receber e da gente desenvolver uma confiança profunda. Beleza? Além disso, durante a nossa jornada, a gente estabeleceu alguns alvos criativos. A gente alertou para os perigos de autossabotagem e os perigos que podem impedir o desenvolvimento e o despertar criativo que cada um está desenvolvendo, né? Mas a gente começa hoje falando sobre acreditar. Galera, acreditar está totalmente ligado à fé. Quando a Bíblia fala que fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas a fé principalmente, e isso você vai perceber que o criativo também acontece dessa maneira, é abrir mão
do controle. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você está disposto a abrir mão do controle? A tirar o controle da tua mão? A maioria das pessoas que não vivem uma história, e o Alex é um cara que eu sou a prova viva disso, que não vivem as suas histórias, a maioria das pessoas que não acessam o melhor que elas têm é porque elas querem obter o controle da tua história. E todo mundo que tem o controle da tua história não tem tempo para criar, não se deixa levar pela conexão. O controle nada mais é do que controlar, do que o desejo que você tem de dominar tudo aquilo que está à tua volta, e nada mais é você falando: eu confio somente em mim. Quem controla não acredita. Quem controla não acredita. Preste atenção. Talvez o que eu estou falando para vocês aqui, só de imaginar, já te gera uma angústia. Só de imaginar, você já pensa neste momento, falando: meu Deus, como que eu vou viver sem ter o controle da minha vida? Como que eu vou viver com o controle totalmente nas minhas mãos? Como que eu vou viver naquilo que mais me machuca? Que é não ter o controle? Galera, preste atenção. A resistência à criatividade, e quer deixar esse eu criativo surgir e falar cada vez mais, nada mais é do que um sistema, nada mais é do que uma forma de autodestruição. A gente coloca obstáculo em tudo no nosso caminho. Mas por que a gente coloca isso? Para manter a ilusão do controle. Eu prefiro fugir de uma situação onde o criar é inovador. O criar, ele me leva para o incontrolável, ele me leva para o desconhecido. Eu prefiro fugir deste lugar. Porque no desconhecido, eu não controlo. Eu prefiro fugir deste lugar. E ir para um lugar de manter o meu conforto e manter o conhecimento, do que inovar e acessar a felicidade constante. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã é que o ato criativo é um ato de acreditar constantemente. É de entregar o controle àquele que te gerou para a vida. É fácil? Não. Óbvio que não. Mas é essencial para quem quer ser influente. Alex, peraí. Como assim? Bom, a primeira coisa, só entrega o controle quem acredita que já tem um fluxo com o Criador. Então, para você começar a entregar o controle da tua vida, para de fato acreditar naquele fluxo criativo que emerge de você, é necessário que você faça as tuas cartas matinais e deixe nesses papéis tudo aquilo que está te travando. É necessário que você deixe e creia que no momento certo as coisas vão surgir com a sincronicidade que a gente falou na nossa jornada de desenvolvimento criativo. Quem está chegando hoje, vendo a última semana, deve estar vendo assim: cara, o que esse cara está falando? Mas quem está aqui desde o início sabe. Cadê a Ju, gente? Quem acordou a Ju? Uau, que bom. A mãe do Joel saiu do coma. Olha que interessante. Por mais que existam médicos maravilhosos, vão ter coisas que vão acontecer quando a gente deixa de confiar apenas no médico para confiar no Criador. Existem coisas que vão acontecer na nossa história pelos passos de fé que nós estamos dando. E o fluxo criativo é isso.
para manter uma ilusão de controle, a gente prefere, inclusive, ter depressão, ter raiva, ter ansiedade, do que viver o desconforto da inovação. É o famoso, não sei se eu deveria fazer isso. Eu não sei. Será? Galera, para quem não tentou, para quem não entrega o controle, a derrota já se faz presente na sua história. Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem profunda. Há um sonho dentro de você? Responde pra mim. Tem 51 pessoas. Quantos vão responder aí? Quantos vão ter coragem de responder? Há um sonho dentro de você? Há um sonho dentro de você? Se há um sonho dentro de você, qual a dificuldade que você tem e que eu tenho muitas vezes de admitir isso para nós e para o outro? Sabe por quê? Porque se há um sonho dentro da gente, se o Criador se move dentro da gente, que é o Espírito Santo para mim, e há um sonho dentro de mim, há um sonho dentro de você, quando eu falo, eu começo a gerar uma dívida comigo em realizar esse sonho. Só que quando você não fala, essa dívida já existe do mesmo jeito. Permanecer no lugar de inação, do controle, é permanecer num lugar de dor constante. Admitir, muitas vezes é difícil. É engraçado quando a gente escuta as pessoas falarem assim, eu sei o que eu preciso para minha vida. Eu sei as coisas que eu sei. Eu confio no meu guia interior. Como forma de convencer a si mesmo. Se você confia, por que viver preso num ambiente que você acha que você controla? Guarde uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se você é solteiro, já viu a história de solteiros, né? Quando você para de procurar alguém, é que você encontra. É porque quando você para de assumir o controle. A criatividade, ela surge quando você abre mão do controle e passa a acreditar que há em você esse poder criativo e há principalmente um relacionamento que precisa ser a cada dia alimentado com o Criador. E você chegou nessa jornada, fez as cartas matinais? Ou você parou no meio do caminho? Sabe o que é mais louco dessa história toda, galera? É que eu posso falar pra vocês que acalme o coração de vocês, porque isso é comum. É comum as pessoas resistirem à criatividade. Eu tenho conversado com uma conhecida minha, né, que eu já conheci há tempo, que é a Pétalas, e ela tá num campeonato de game na China,
com um time. E eu fiquei pensando assim, cara, a história da Pétala é uma história muito é o inacreditável, sabe, assim, quando você olha e fala, cara, é o inacreditável a história. E ela tá com o time dela, que ela é CEO, né, do time, ela que cuida do time, um time de games, de esportes. Ó, ela tá aí na live, salve Pétala aí, tava conversando e vendo todo o movimento que esse campeonato, ela tá na China, volta 10 de janeiro. E o outro time tá na Europa. E aí, são garotos que estão lá disputando. Quantos pais... Obrigado por audiência da Pétala aí, né, galera? Olha aí. O time chama A7, né? Quantos pais, quando o filho sonha em ser gamer, os pais batem no sonho dos filhos? Quanto mais novo a gente é, mais fácil da gente ser criativo. Lembra que isso a Julia Cameron fala? Aquilo que para ela, Pétala, era impossível, aquilo para esses garotos que estão lá na China era impossível, se torna realidade a partir da fé. Traz a existência a partir da fé. Quando talvez falasse lá atrás, ela falasse que tinha um time, muita gente fala, você tá louca. Uxa, não vai dar certo isso aí. Assim como falaram com o Whindersson Nunes, assim como falaram com o Tirulipa, assim como falaram com diversas outras pessoas que são criativas e decidiram romper com essa descrença, porque eles acreditavam naquilo que eles carregavam. E aí tá conversando com ela, ela falou assim, o time é de fato uma obra de Deus, é uma promessa de Deus. Ou seja, você acredita naquilo que Deus tem falado para você? E aí vem uma pancada. Se você acredita, por qual motivo você tem ficado tão ansioso? Por qual motivo você tem se perdido muitas vezes? E muitas vezes eu falo para mim também, assumindo o controle de toda a situação. Tem um autor chamado Mickey Hart, que ele diz o seguinte: a aventura não começa enquanto você não entra na floresta. Esse primeiro passo é um ato de fé. Sabe qual que é o problema, galera? Agora vou falar profundamente para vocês que isso foi constatado pela autora, mas é apenas a gente vivendo a vida diária que a gente entende isso. O problema é que a gente está acostumado a acreditar que Deus não tem o melhor para as nossas vidas. Parece que a gente viver a vontade de Deus e ter acesso a uma abundância é algo que não bate. A gente está cheio de crença que nos limita. E eu vou te falar que eu rompi uma crença esses dias. Ó, quer ver? Caderninho da Montblanc. Você tá rindo, né? O outro tá aqui. Caderninho da Montblanc. Ganhei um caderninho da Montblanc esses dias para trás. Falei, não vou escrever no caderno da Montblanc. Por quê? Não vou escrever. Não vou escrever num caderno caro desse, de jeito nenhum. Quando vê, tô eu dando o caderno da Montblanc para uma pessoa. Ou seja, Cris, escuta. Eu dei aquele caderno para uma pessoa. Ou seja, eu me acho tão indigno de escrever no caderno da Montblanc que eu ganhei, que eu entrego para outra pessoa.
Porque parece que ganhar um caderno da Montblanc, uma caneta da Montblanc, é Deus me mostrando que eu posso viver na abundância, mas não pode Deus ter tudo isso para mim mesmo. Eu prefiro entregar para outra pessoa que sequer valorizou o meu presente do caderno Montblanc. Ganhei um outro caderno da Montblanc aqui nos Estados Unidos. Na mesma hora eu rasguei o papel e fiz o seguinte, e escrevi. Escuta comigo. Este caderno marca um novo tempo na minha história, pois nunca me achei digno de escrever em um caderno Montblanc. Por outro lado, presenteei pessoas dessa forma, o que demonstra o meu passado, pois no presente eu sei quem eu sou, sei do meu valor e sei que eu ainda vou escrever em muitos cadernos Montblancs. Eu sou sim o garoto que panfletava, que estudou, que lutou, que fundou assim a maior agência de influenciadores da América Latina, mas eu sou também o pai da Helena, o pai do Biel, que precisam de mim forte e tendo a certeza que eu não nasci para viver uma vida de escassez. Enfim, este caderno representa um novo ciclo, o da abundância e da autoestima, o do Alex, que será a voz de um movimento de influência com propósito. O tempo do reconhecimento do artista, do sonhador, que empreendeu, que lutou, que conquistou e agora de forma artística também ensina. Mas é em São Francisco, na terra da inovação, que marca o início de um novo Alex, ou talvez do Alex que Deus sempre quis que existisse, mas que eu mesmo impedi. Na bagagem, eu trago meu livro, Manual da Influência. Disruptivo, autêntico, mas também sou o escritor criativo e o homem que honra aqueles que lideram a vida. Mas hoje, eu trago principalmente o artista que é sensível, mas também o empreendedor que planeja e destrava destinos. Ah, Montblanc, você é o fim do pensamento de escassez e do não merecimento, porque a partir de agora eu viverei o melhor tempo da minha história. Eu vou influenciar uma geração e aqueles que estarão do meu lado apenas digam, vamos juntos. 17/11/2023. Fé. Você não nasceu para viver escassez. Você nasceu para escrever nos cadernos Montblancs que a vida está te entregando e muitas vezes você está entregando para o outro lado, para quem está do teu lado que nem está valorizando aquilo que você entregou. Fé. Há uma história que depende da tua fé. E acreditar que aquilo que Deus está te dando, te permitindo chegar em São Francisco e palestrar e tocar pessoas, é porque Ele tem algo valioso para minha história e eu preciso aceitar isso. Enquanto eu ficar também nessa coisa da vitimização de Deus, eu sou o panfleteiro, Deus, eu sou... Meu irmão, eu era. Isso tudo me capacitou para ser quem eu continuo sendo hoje, na essência, a identidade de Cristo, mas colocando à disposição aquelas habilidades e os talentos que eu tenho para transformar uma geração, porque tudo tem que ter um motivo na tua vida. Beijo, Eliane. Então o ponto é, você acredita que o universo, que Deus conspira para que você viva uma vida de abundância? Se você não acredita, dificilmente você vai despertar o teu lado criativo.
Porque a criatividade nos leva a lugares inimagináveis. Porque essa é a forma principal, galera, de Deus mover em nós. É o encontro com a nossa essência, a criatividade. Por isso que a criatividade é a soft skills que mais vai ser valorizada nos próximos, daqui 10 anos. Porque agora ainda é pensamento analítico, mas eu tenho certeza que a criatividade vai passar. Porque quem é criativo, o pensamento analítico, ele encontra a peça do quebra-cabeça e coloca no lugar. Mas o criativo faz novas peças e desenvolve novos quebra-cabeças. O que eu estou ensinando para vocês aqui é a conexão que você precisa ter na sua essência com o Criador, com Deus, para que você acesse cada dia mais a história sobrenatural que você tem, que Deus tem para a tua vida. Você precisa ser disruptivo. E imagina que eu estou falando isso aqui do berço da inovação mundial. Criar é inovar, mas também criar é ter fé, porque criar é abrir mão de ter o controle. É abrir mão de querer guardar o Mont Blanc na gaveta, porque você vai falar, eu vou ter sempre o Mont Blanc, mas não adianta você ter o Mont Blanc e não utilizar. Ele é um caderno. E caderno foi feito para ser escrito. Enquanto o caderno está parado e a caneta está na mão, eu estou enterrando talentos. Porque, apesar do caderno ser feito para escrever, a caneta ser feita para escrever. A caneta não é Mont Blanc, não. A caneta feita para escrever, eles não estão cumprindo a sua utilidade aqui. Você é algo de ultra valor, no caso que não é preço, né? Mas muito alto valor, cujo papel está embrulhado em você, impedindo com que você cumpra a tua função. Quando você abre mão do controle... Olha o Cacazito aí, gente. Bonitinho também tá aí. Quando você abre mão do controle. Lindo, Cacá. Te amo. Cacá, eu quero palestrar no poder da família, tá? Já falei com você. Agora virou minha meta de vida. Quando você cumpre. E isso aqui virou tão valioso pra mim, esse caderno, que sabe o que vai estar nele? O mais importante. A minha mente. O mais importante, a minha mente. Porque nele vão estar as minhas ideias, inclusive minhas sessões de terapia. Que são insights poderosos. Fé. Você acredita na história sobrenatural que você pode acessar? A caneta não é Mont Blanc, mas é do Four Seasons. Hotel super chique aqui. Meu irmão, vou falar um negócio pra vocês. Não precisa me colocar no Four Seasons, não. Tá tudo bem, tranquilo, eu sou humilde. Sou panfleteiro. Não confunda humildade com a abundância de Deus. Cuidado para que a sua humildade, não confunda humildade com incapacidade de acessar o melhor que tem nessa terra. Amém, Joelson, amém. Eu recebo, mano. Recebo a tua palavra. Não confunda humildade com o impedimento de acessar a abundância de Deus, que vai ser acessada a partir da criatividade. Não confunda limitações que você tem hoje com o impedimento daquilo que já está prometido no presente, que você vai acessar no futuro. A sua limitação hoje financeira, em breve, ela é história. Quando você escrever no Mont Blanc com a caneta do hotel que você achava que não iria se hospedar. Valeu. Galera,
Joseph Campbell dizia o seguinte: siga a sua felicidade e as portas irão se abrir onde antes nem haviam portas. Frase do Joseph. E lembra da minha frase que eu falo para vocês: quem não aproveita a oportunidade necessária não acessa a oportunidade desejada. O que eu quero dizer para vocês nesse momento é o seguinte, galera: vão ter portas que você vai entrar, vai perder o controle, porque você vai falar lá, é desconhecido. Sabe aquela festa que você começa a ficar, meu Deus do céu, não vou entrar não. É melhor não entrar. Porque se eu entrar, eu posso passar vergonha. E aí eu vou ficar tímido. Aí eu vou ficar com medo, eu não vou entrar nessa festa não. Aí quando você entra, você encontra a pessoa que vai investir no teu negócio. Ou seja, você entrou por uma porta que você temia, que você queria, mas você não entrava porque você se limitava. E quando você acessa essa porta, automaticamente lá dentro está uma pessoa que vai te abrir diversas portas que antes você sequer poderia ver. Hoje é dia de você sair da sua zona de controle mais uma vez, falando isso. Existem portas que você não vê, mas que já estão liberadas o acesso para você. Quem falou isso? Um autor e uma autora que é responsável pelo treinamento dos roteiristas de Hollywood. O que eu estou falando aqui não é um livro cristão. E sabe qual que é a grande questão? Sabe por... galera, nossa Deus, agora, meu Deus do céu, Deus é bom, hein? Sabe qual que é o problema que nós cristãos temos, muitas vezes? A gente está vendo o outro acessar lugares inimagináveis e a gente está do lado de cá sendo plateia, só analisando, nossa, Deus não é bom comigo. Como pode, gente, o ímpio fazer nisso, viver nisso? É porque eles estão desenvolvendo e estão tendo mais fé do que nós que somos cristãos. Enquanto a gente ficar nesse lugar de crítico, a gente não acessa o lugar de filho amado de Deus, que pode e deve acessar lugares altos, lugares de influência. Há em você uma mensagem para ser transmitida, há em você algo poderoso para ser transmitido, mas é preciso que você tome posse disso e decida entregar o controle na mão do Criador, porque tem alguém de Hollywood entregando do Criador dele que ele entende. Há um caminho para cada um de nós. E quando a gente está... Gente, olha que legal o Wanderson falando aqui. Alex, é muito bom te ver nesse lugar com mais segurança, com essa felicidade. Sabe por quê, gente? A gente quer viver no nosso passado. A gente quer viver naquela zona de conforto que o passado traz. Assim como a mulher de Ló quis viver. Só que posso falar uma coisa para você? É hora de você parar de olhar para trás, literalmente olhar para frente. É hora de você parar com esse debate de direita e esquerda e andar para frente. É hora, boa, Cris, é hora da gente ter certeza que eu sei que eu preciso tomar determinada atitude, ainda que eu não saiba o que me espera após a primeira curva. Ao ter fé, a gente começa a acreditar, a gente começa a acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Criar é abraçar o incontrolável. E a paciência é o solo onde a criatividade germina e floresce. No processo criativo, cada erro é um passo
rumo à excelência criativa. A verdadeira criatividade, galera, ela nasce da entrega e não de um ato forçado. Mas só entrega quem tem coragem de inovar, quem tem fé, quem acredita. É momento de você deixar que sua criatividade flua naturalmente, como um rio rumo ao mar do seu potencial. Agora vai doer um pouco mais o que eu vou falar. Caminhando para o fim da nossa live, porque é 1 hora, né? É muito difícil isso aqui falar, mas é verdade. A resistência precisa ser quebrada. A resistência à criatividade é a negação do próprio Deus que habita em nós. Você tem certeza que amanhã vai surgir, o dia vai surgir? Apaga a luz. Imagina. Você ficaria nessa live? É difícil, né? Mas basta um pouquinho de luz, ó, pouquinho. Já começa a ficar mais fácil. Certo? Já começa a ficar mais fácil. Mais um pouquinho. Ficou mais fácil ainda. Mais um pouquinho. Ficou melhor. Eu já enxergo tudo. Assim é Deus olhando para você. Ele já enxerga tudo que Ele tem para você. Mas você insiste em permanecer no escuro. Para se jogar no mundo criativo, vai ser preciso a viver nesse escuro, sim. Mas aí chamando a existência, a luz do Criador, a luz que já está dentro de você, porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Sem religiosidade. Sem religiosidade. Sem julgamentos. Sem a certeza de que você é o certo. Apenas tendo a certeza de que Deus tem o melhor para a minha história. Assim é um processo criativo. O artista nada mais é do que aquele que vê a luz, inclusive. Antes, enquanto todo mundo vê a escuridão. Ou seja, galera, as ideias vão tomando forma na escuridão, mas você vai aumentando essa entrada da luz que vai te fazendo perceber toda a criatividade que há em você a partir do momento que você tem o relacionamento com o Criador. Por isso que as cartas matinais são fundamentais. Está disposto
viver sem o controle? O influente é aquele que vê a luz antes que todo mundo possa enxergá-la. Excelente. Tá aí, Nath, uma frase boa de hoje. Sabe como você começa isso? Sem compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso. As pessoas querem começar a montar sua palestra quando elas tiverem todinha na cabeça. Não, comece pelo primeiro slide. O seu livro começa pela primeira página. Não espere ter o livro inteiro para começar a escrever. Hoje eu quero te chamar a se jogar no incontrolável criativo. Faça seu primeiro vídeo, não esperando nenhum like, mas se dê esse like. Se dê esse like hoje. Se dê o like, sabe do quê? De curtir a vida que Deus tem para você, de curtir a vida criativa que vai te levar a uma inovação. Gente, dentro da atual comunicação, ser crieiro não é mais uma opção. É a única opção. Se você não comunicar, você não vai vender, você não vai atrair pessoas, você não vai ser relevante. Que tal hoje? Você, ao invés de esperar o like, se dá esse like de falar: valeu a pena. Eu tive coragem de fazer meu primeiro conteúdo. Valeu a pena. Eu tive coragem de iniciar minha jornada criativa. Eu sei que daqui a pouquinho a luz vai melhorar. Eu sei que daqui a pouquinho eu vou enxergar um pouco mais. E aí você começa a abrir a luz. E você vai vendo que há milhares de vidas esperando a tua mensagem. Há milhares de pessoas para serem transformadas. Mas é preciso que você, antes de tudo, toque em você. O primeiro like não deve ser da tua audiência. O primeiro like tem que ser seu. As verdadeiras, as melhores ideias surgem no primeiro vídeo que não ganhou like. Surgem na primeira fala de alguém que não ganhou aprovação, mas com que de acordo foi sendo jogada, foi sendo clareada. Quer um exemplo prático disso? Quem sabe como faz bolo? O bolo, para ser vistoso, certo? Ele apanha, massa, bate. Coloca onde? No forno. O forno é pressão, ele é escuro, não é? Ele passa muito tempo na escuridão, mas numa escuridão segura do forno. Para que ele vire um bolo, ele enfrentou processo. Não tenha medo de se jogar naquilo que aparentemente você não conhece. Mas tem uma segurança para o bolo, que é o forno, né? Há algo quente te esperando, de braços abertos para você, para te aquecer, que é o calor do Espírito Santo de Deus, que entra em você e te aquece
e acende essa chama que há em você, para que vá crescendo, vá tomando forma, vá acessando a luz e cada vez mais vai tornando esse bolo que é sim consistente, que é sim vistoso, que é sim pronto para cumprir a sua função. Acesse um relacionamento intenso com o Criador. Deixe que apareça suas páginas gota a gota. E se a gente confiar nesse gotejar lento, aparentemente aleatório, haverá o clarão. A grande ideia que veio do confiar no Criador. E agora ele sabe que você está pronto para ser líder e para ser a inovação, a criação em movimento. Vamos juntos? Vamos juntos? Nath, já soltou a frase? Essa semana é esse despertar, a última semana do criativo. Leve, sem medo. Essa semana, eu quero que vocês irão construir durante a semana o roteiro de uma live de 1 hora. Roteiro de uma live de 1 hora. Você vai fazer para as cadeiras, você vai fazer para o seu filho, você vai fazer para sua mãe essa live, mas você vai gerar essa live de 1 hora, de forma criativa. Eu quero inovação. Inova nessa live. Inova. Por exemplo, tem um aluno nosso, eu quero que você imagine que seja collab. Tem um aluno nosso que ele inovou tanto que ele entrou vestido de La Casa de Papel e surpreendeu todo mundo numa mentoria, uma aula que ele deu numa mentoria, e todo mundo amou. E aí ele postou esses dias isso pra gente no grupo, lá na Creative Zone, ele postou. E eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo um bando de louco. A Eliane, minha mamãe, né, que eu falo que é a mamãe de Palmas, rainha do crédito, foi esses dias vestida de rainha do crédito pro Método CIS. Ela não falou comigo. Eu falei, tá, e aí? Eu parei o Método CIS. Eu apareci para 30 mil pessoas falando de crédito. Só aconteceu porque eu tive coragem de ser disruptiva e assumir, tomei posse daquilo que você falou, que eu sou rainha do crédito. É isso. Uma comunidade de influentes com propósito. Um bando de loucos? Talvez. Talvez. Pelo menos loucos conectados com o Criador. Pelo menos loucos terapeutizados. Loucos apaixonados pela missão. Loucos apaixonados pelo que carrega. Loucos que não negligenciam os seus chamados. Loucos que inovam. Loucos que apenas são aquilo que o Criador já disse que são. Galera influente. Amanhã continuamos nossas lives. Desculpe meu atraso hoje, por isso que eu atrasei a live também. Perdi a hora.
né, aqui. O despertador tocou, falei, não, tá errado. Eu achei que era o risadinho criando problema. O risadinho tá aqui, né? Ali, estão dormindo. Botei eles na coxinha, tudo. Louco, criatividade. Mas a mensagem de hoje é: siga seu sonho interior. Ele é a bússola do seu destino criativo. Seu sonho interior é a bússola do seu destino criativo. Fechou?